Louvo a Deus pela vida dessa igreja. Já é a segunda vez que venho aqui. Quero agradecer então ao pastor Gilson, pastor Tomé, a irmã Mônica. Muito obrigado pelo convite. Da outra vez que estive aqui, eu me lembro que o tema era o rei, o reino e eu. Não era esse o tema? E agora parece que uma sequência desse tema: venha o teu reino. Até que o Cristo Jesus instaure o reino dele na terra, nós, como já foi mencionado, nós já temos o reino do Senhor Jesus nos nossos corações. E eu gostaria de abordar, nessa sequência de temas, as qualificações dos súditos deste reino. Súditos são as pessoas que obedecem o rei. Agora à noite eu gostaria de estudar um pouquinho com os irmãos essas qualificações dos súditos do reino. Uma vez que você quer trabalhar no reino de Cristo Jesus, você precisa ser qualificado. Antes mesmo de você entrar em qualquer parte da obra do Senhor. Obrigado, meu irmão. Antes que você entre em qualquer estágio ou parte da obra do Senhor, você precisa ter as qualificações que o Rei quer que você tenha. Se o Senhor permitir, amanhã pela manhã quero tratar sobre as necessidades do reino, ou as necessidades da obra do Senhor. E amanhã à noite, se o Senhor permitir também, quero tratar com os irmãos as maneiras de se propagar o reino de Deus. Então, hoje, qualificações. Amanhã, necessidades. E amanhã à noite, maneiras de se propagar o reino de Deus. Eu quero então que os irmãos abram as suas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 3. Alguns diriam então que essas são qualificações para um obreiro, para um pastor, mas eu gostaria de generalizar e abranger, estender para todos vocês, para todos nós, que somos súditos do Rei, que nós precisamos ter qualidades para a obra do Senhor. Antes mesmo de você entrar em qualquer parte da obra do Senhor, você precisa ser alguém aprovado, qualificado. Por exemplo, lá no Instituto Bíblico Peniel, nós temos diversos alunos e professores, mas essas pessoas, antes de chegar ali, antes de chegarem para estudar, se preparar, elas já deveriam ter, a partir de suas próprias igrejas, qualificações, virtudes de Cristo Jesus em seu coração, as quais refletem no seu dia a dia. E o que nós vamos estudar seria muito bom que todos os crentes tivessem, porque seria um ideal para todos os crentes, mas para os servos de Deus, os obreiros, aqueles que vão servir para ministrar essa palavra a outras pessoas, isso não é apenas um ideal, isso aqui é algo essencial, é a qualificação que poderia aprová-lo ou reprová-lo na obra de Deus. Eu gostaria então um pouquinho da sua paciência e também acompanhando cada palavra, cada qualificação desse texto. Todos acharam? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja, ou seja, se alguém deseja servir ao Senhor como um líder, como um obreiro que vai ser usado na obra do Senhor, você está de parabéns. Excelente obra você almeja. Você escolheu a atividade correta da sua vida. Como Jesus falou aqui nessa peça, ele queria não estragar os planos das pessoas, ele queria ser incluído nos planos das pessoas. Versículo 2, então, a partir do versículo 2 até o versículo 7, nós vamos ver cada qualificação e ver que na palavra de Deus nós encontramos também exemplo de pessoas que
tinham essas qualificações como uma tônica na sua vida, como uma ênfase na sua vida. Então, versículo 1 nos diz assim: é necessário, portanto, que o bispo, eu vou chamar aqui de obreiro então, o obreiro seja irrepreensível. Você quer servir a Deus? Então você precisa ser irrepreensível, a ponto das pessoas não terem o que falar contra você e contra o seu testemunho. Nós temos um exemplo na palavra de Deus de Jó. Jó era um homem íntegro, nós poderíamos dizer então que ele era um homem irrepreensível. Imagine então se você vê um soldado, um militar, a farda dele, o uniforme dele precisa estar impecavelmente de boa aparência. Não deve ter muitos vincos de uma roupa mal passada, não deve ter mancha de molho de macarrão. Você espera, ou todos esperam, que um policial, um militar, um bombeiro, todas as pessoas que têm a sua farda, seu uniforme, ele seja irrepreensível, irretocável, que não precisa ajeitar nada, que está perfeito. Agora, é de se esperar que não apenas o uniforme dele seja irrepreensível, mas que ele tenha uma conduta irrepreensível também. Que ele seja uma pessoa que corresponde à ação ou à função e atividade que ele exerce. Você também. Você, como servo de Cristo Jesus, você precisa estar irrepreensível na sua conduta. Vamos para outra qualidade. Se você quer servir a Deus, se você quer ser um obreiro do Senhor, aqui continuando no texto diz: esposo de uma só mulher. Evidentemente que as mulheres que vão servir ao Senhor e que são casadas teriam apenas um marido também. Necessariamente eu não vejo que tem que ser casado, porque o apóstolo Paulo mesmo, quem escreveu isto, quem deu essa recomendação, não era casado, não era acompanhado de uma mulher irmã, como ele diz, mas ele era alguém que dizia que se a pessoa vai servir ao Senhor, precisa ter essa parte da vida resolvida. Resolvida no sentido de não ser imoral. O servo de Deus precisa ser uma pessoa que ninguém vai acusá-lo. É mulherengo. É uma mulher que dá bola para muitos homens. Não, é uma pessoa irrepreensível. Se é casado, é uma pessoa que cuida bem da sua esposa, que se submete ao marido, uma pessoa que transmite a ilustração de Cristo Jesus e a igreja. José, marido de Maria, mãe de Jesus, é um grande exemplo de um homem que amava a mulher dele, de um homem que só via aquela mulher como a esposa dele. Tanto é que nós conhecemos toda a história que ele não queria difamá-la. A palavra de Deus nos mostra o quanto ele foi carinhoso, prestativo, protetor, e conduziu então o lar dele de uma maneira fiel. E assim também, se Deus vai te dar um casamento, aqueles que não são casados, você deve buscar alguém que seja do Senhor. E você que é casado precisa praticar a manutenção do seu lar, para que você seja um obreiro irrepreensível. No trabalho indígena, ou trabalho transcultural, muitas etnias, ou seja, muitos povos, eles têm como marca a poligamia, ou seja, a fidelidade deles é distribuída com várias pessoas. Mas o missionário, quando vai ensinar a palavra de Deus, ele vai dizer que Deus não quer assim. E ele precisa mostrar na vida dele o que é um amor fiel a uma só pessoa. Vamos para outra qualificação e virtude ministerial. Aqui nós temos no próprio versículo 2 que ele tem que ser
temperante. E em seguida nós vamos ter outra palavra que é sóbrio. Sóbrio e temperante parecem as mesmas palavras, mas são um pouquinho diferentes. Temperante tem mais a ver com aquilo que popularmente nós chamamos de temperamento. Temperante é a pessoa que se destaca como uma pessoa mansa ou uma pessoa brava. E a palavra de Deus diz que ele tem que ser temperante no sentido de ser uma pessoa mansa. Porque afinal de contas você vai lidar com pessoas que precisam ver Cristo Jesus na vida nossa, na nossa vida. A Bíblia que eles têm no momento, em muitas culturas, e eu digo que até mesmo na nossa, as pessoas não leem a Bíblia, mas elas leem você. Você seria a única Bíblia que elas têm para recorrer. Portanto, se elas vão ver Cristo Jesus no nosso meio, ou na nossa vida, elas têm que ver pessoas temperantes, pessoas que não são pavio curto. Moisés era o homem mais manso da terra, diz a palavra do Senhor. Moisés teve a paciência, a mansidão de conduzir aqueles milhões de pessoas pelo deserto, sempre prestando atenção em como cuidar dessas pessoas com todo amor, com todo carinho. Você é temperante ou você seria mais um obreiro F+? Sabe o que é F+? Todos os produtos altamente inflamáveis, eles precisam ter uma tarja com um quadro laranja, com desenho de fogo e um sinal F+, altamente inflamável. Eu pergunto, você é F+? Você é aquela pessoa altamente inflamável? Porque se você for desse tipo, você vai encontrar muita dificuldade na obra de Deus. Porque as pessoas vão te ridicularizar, as pessoas vão te provocar, as pessoas vão deixar você num limite de inflamação da sua temperança. Então o obreiro tem que ser temperante. Vamos para a nossa próxima qualificação para súditos do reino. A palavra de Deus diz que tem que ser sóbrio. Também popularmente nós diríamos que sóbrio é o contrário de bêbado, de ébrio. Não apenas isso, porque o texto já vai falar a respeito da bebida forte ou bebida alcoólica, mas o sóbrio é uma pessoa equilibrada. O que nós temos mais encontrado como não uma virtude, mas um defeito da nossa sociedade é a falta de equilíbrio. Falta de equilíbrio em todas as áreas. Nas áreas ruins, falta de equilíbrio. Até mesmo nas áreas que seriam boas, nós vemos uma falta de equilíbrio. Por exemplo, nessa peça aqui nós vimos pessoas que estavam estudando. Agora, estudar é uma coisa boa, não é? Mas a falta de equilíbrio com o estudo poderia fazer com que você deixasse de ser sóbrio. Imagina que eu só orasse. Parece que ninguém vai ter esse problema. Mas se eu só orasse, não fizesse mais nada na minha vida, seria uma falta de equilíbrio. O Senhor nos diz, ou nos presenteia com a passagem de Eclesiastes capítulo 3, que há tempo para todas as coisas. Há tempo para tudo. E o Senhor deixou então para nós decidirmos como nós vamos administrar o nosso tempo, a nossa vida. O servo de Deus, ele precisa ser equilibrado. Nós temos um exemplo maravilhoso que é a vida de Daniel. Daniel era uma pessoa equilibrada, concordam? Ele era equilibrado na alimentação. Ele era equilibrado no trato com as pessoas. Ele era equilibrado servindo
a dinastia ao rei dos caldeus, e ele conseguia distribuir esse tempo e essas atividades com a oração e o serviço para o Deus Todo-Poderoso, o Deus Jeová. Portanto, ele era um homem equilibrado. Fazemos bem em acompanhar e seguir o exemplo de Daniel. O equilíbrio na mecânica ou na física diz que quando há forças contrárias e há um ponto de equilíbrio, exatamente nesse ponto de equilíbrio, se as forças contrárias forem iguais, aquilo vai zerar as reações, as forças contrárias. Daniel conseguia receber pressão de um lado, receber pressão de um outro e fazer um equilíbrio a ponto de zerar as pressões. Algumas pessoas têm se preocupado demasiadamente com os professores ateus nas escolas. E algumas pessoas querem pender para outro lado, ou seja, fazer que as escolas sejam de Cristo Jesus, fazer que as escolas sejam bíblicas. Meus irmãos, o mundo jaz aonde? No maligno. E o mundo vai ficar no maligno até que Cristo Jesus instaure o reino dele. Então nós já sabemos disso. A questão é se nós vamos ensinar nossas crianças a receberem a pressão de um lado, pressão de outro, e formarem com a palavra de Deus e com a vida delas o ponto de equilíbrio que vai zerar as reações contra a vida dela. O servo de Deus e o obreiro vai encontrar pressão de todos os lados. Ele vai receber pressão adversa, de um canto e de outro. E você não vai tentar mudar essas reações, mas você vai equilibrar-se na palavra de Deus. O servo de Deus tem que ser sóbrio, equilibrado. Nós oramos por todas as igrejas onde nós vamos. E uma das orações que nós fazemos é para que o Senhor levante do meio do povo de Deus obreiros para a obra dele. Porque ele disse que a seara é muito grande e os trabalhadores são poucos. E nós temos que orar. E além de orar, nós podemos também desafiar pessoas para orarem e para se entregarem também para a obra. Quem sabe aqui nesse meio, eu sei que já existem trabalhadores para o Senhor, mas quem sabe nesse meio também levante pessoas para terem um compromisso mais aguçado com o Senhor, a tal ponto que talvez você vai mudar o seu estilo de vida, sua rotina de vida. Pode ser que aconteça isso. E nós oramos para que o Senhor abençoe. Por isso, eu queria incentivar a todos vocês, porque vai fazer bem para todos nós, mas principalmente para aqueles que estão entendendo que Deus quer um pouco mais da vida de vocês, para se integrarem na obra de Deus de um modo mais constante. Para que vocês não aguardem para terem essas qualificações depois que forem para uma escola bíblica, depois que se tornarem obreiros, missionários, pastores, educadores cristãos, mas que vocês já busquem essas qualificações hoje, como súditos do Rei Jesus. Vamos ver mais uma qualificação, depois de sóbrio. Pode ser que as versões elas se alterem um pouco, então eu estou seguindo uma versão aqui da palavra de Deus. Modesto. Modesto nós poderíamos dizer que é uma pessoa simples. E pensando na modéstia como um contraste com a nossa sociedade, que não tem nada de modéstia, o que as pessoas querem? As pessoas têm um valor na vida delas: o sucesso profissional e, em consequência a isso, o sucesso financeiro. Moisés era uma pessoa modesta.
Moisés foi criado, ensinado no palácio de Faraó. Portanto, ele tinha muita cultura e ele tinha muito dinheiro. Mas lá em Hebreus nós aprendemos que ele deixou essas coisas transitórias deste mundo e olhou para um alvo muito maior do que ele poderia ter naquele palácio. Portanto, ele era uma pessoa modesta. Alguns animais, principalmente o cavalo, a mula, quando eles atrelam a uma carroça, eles costumam colocar uma viseira. Para quê? Para que a pessoa não. Porque se chamar burro de pessoa vai ficar complicado, né? Para que o animal, ele não se distraia ou se assuste com as coisas que estão ao lado dele. Então aquela viseira faz com que ele tenha um olhar fixo, sempre para frente. Pensando isso do ponto de vista negativo, alguns de nós talvez tenhamos uma viseira também, onde o nosso alvo é um sucesso profissional, acadêmico e financeiro. Existe algo além do sucesso profissional, acadêmico e financeiro. O nosso Deus tem um universo muito mais amplo do que essas coisas, que é a obra dele, o reino de Cristo Jesus. Eu gostaria então que todos, se tivessem essa viseira, que você tirasse isso com o auxílio do Espírito Santo, para que a sua visão seja muito mais ampla do que o mundo tem tido. A visão do mundo é muito restrita. E para ser um obreiro precisa ser modesto, ver muito além do que o dinheiro, por exemplo. A outra qualificação, hospitaleiro. A própria palavra hospitaleiro nos dá a ideia de hospital, porque antes não havia hospital. Você lembra quando Jesus conta aquela parábola em que o samaritano, que nós conhecemos como o bom samaritano, ele pega aquela pessoa e leva para uma estalagem, como poderia levar para uma casa, e as pessoas cuidavam das feridas. E daí hoje já tem as casas próprias para isso, que são os hospitais. Mas o hospitaleiro, no termo mais conhecido para nós, é uma pessoa receptiva. Eu quero agradecer, e eu acho que toda a nossa equipe aqui agradece pela receptividade dos irmãos, amém? Nós estamos gratos pela boa recepção dos irmãos. Nos cumprimentarem, saber se precisamos de alguma coisa, nos oferecerem alimento. Vocês têm sido maravilhosos, Deus os abençoe. Isso é ser hospitaleiro. E individualmente, não apenas coletivamente, mas individualmente você precisa ser hospitaleiro, ter um coração aberto para as pessoas. Abraão recebeu anjos. A palavra de Deus diz em Hebreus 13 que pessoas, sem saberem, receberam anjos. E Abraão foi pelo menos um desses que recebeu anjos. Não tem nenhum anjo aqui, pode ficar tranquilo, tá bom? Vocês nos receberam muito bem, mas eles estão bem longe de anjos. Alguns hotéis colocaram como meta 8 maneiras de se receber bem as pessoas. Seria interessante, mas isso é parte de outra palavra, outra palestra. Mas os hotéis se preocupam muito em receber bem as pessoas, porque eles dependem do retorno dessas pessoas para eles se manterem. Mas nós precisamos ter o nosso coração aberto para os incrédulos. Precisamos ter o nosso coração receptivo para as pessoas que querem, ou que precisam, melhor dizendo, chegar até Jesus Cristo. E elas vão chegar através da sua boa recepção. A maneira como você mostra ou demonstra amor para elas, ou por elas.
Vamos continuar nossas qualificações. Diz aqui, depois de hospitaleiro, apto para ensinar. Se você é um servo de Deus, você está pronto ou deveria estar pronto para ensinar. É impossível um crente passar por tanto tempo na igreja e não estar apto, pronto para ensinar. Eu não estou dizendo que você tem que dar uma palestra para várias pessoas, mas que você tem que estar pronto para responder qual é a razão da fé ou da esperança da glória que há em você. Isso é estar pronto para ensinar. Isso é na escola, no trabalho, na vizinhança, em todos os seus relacionamentos interpessoais. Deus quer que você esteja pronto para ensinar as pessoas o caminho da salvação. Áquila e Priscila foram um exemplo para nós, de estarem prontos para ensinar. Quando eles viram Apolo, que era um homem muito esperto, que ensinava bem, mas ele não tinha ainda algum conhecimento do Senhor Jesus Cristo ressurreto. Eles o chamaram à parte e eles o ensinaram com calma, sistematicamente. Eles estavam aptos para ensinar. Aqui na igreja há muita oportunidade para ensinar. Depois de mensagens, pessoas ficam querendo saber um pouquinho mais. Talvez alguém pode chegar perto e explicar um pouco mais. As crianças que têm tantas dúvidas, mas estão em contato com a palavra de Deus, precisam ser ensinadas. Todos vocês precisam estar aptos para ensinar. Somos súditos do rei. Continuando. A palavra de Deus diz no versículo 3, não dado ao vinho. Bom, o alcoolismo é um problema não brasileiro, é um problema mundial, universal. Para todos os cantos você encontra pessoas que estão lutando com o alcoolismo, com o vício, não só de álcool, mas poderíamos dizer de drogas e tantos outros vícios. Há muitos grupos de apoio, há instituições religiosas evangélicas que estão se estruturando para receber essas pessoas, para tentar curá-las e tentar mostrar para elas o caminho da salvação. É uma realidade. Agora, imagine se nós, servos do Senhor, súditos do Rei, vamos pregar a palavra de Deus e nós mesmos estamos comprometidos com a bebida alcoólica, se nós mesmos estamos comprometendo o nosso orçamento e comprometendo a educação dos nossos filhos, o relacionamento com o nosso cônjuge, a nossa alegria individual por ter Cristo Jesus como nosso Salvador. Se nós estamos comprometidos com esse vício, como que nós vamos ajudar as outras pessoas? Nas etnias e tribos indígenas há muito alcoolismo. Alcoolismo e, em consequência, também o suicídio. E nós vamos levar uma palavra de esperança. Mas se nós mesmos, súditos do rei, estamos viciados com algum tipo de coisa, então nós poderíamos ser pouca ajuda para eles. Agora é interessante que Paulo fala para Timóteo, e o Timóteo, ele evita até mesmo aquilo que era permitido. Paulo falou, toma um pouco de vinho. Tem aquele contexto todo de água do Mediterrâneo naquela época, ser uma água de péssima qualidade, e eles tomavam muito vinho, e Timóteo nem isso quer, mas por causa das frequentes dores e enfermidades no estômago, o apóstolo Paulo fala para ele, toma. Isso é fidelidade. Timóteo era um homem fiel. Mesmo aquilo que lhe era permitido, ele se abstém para que ele não seja repreensível. Meus irmãos, como nós estamos nessas áreas todas que nós estamos estudando até aqui? Vamos continuar? No versículo 3,
o servo de Deus não deve ser violento. Já estudamos um pouco sobre temperança, violência. Bom, as pessoas, de modo geral, não querem levar desaforo para casa. Se você quer ser um obreiro do Senhor, num trabalho transcultural, quando nós falamos trabalho transcultural, é aquele que vai além da nossa própria cultura. As pessoas são violentas, muitas delas são violentas. Se você for uma pessoa violenta também, você não vai obter o resultado do Senhor, só o resultado dos homens. Portanto, você precisa fazer como o arcanjo Miguel. Não tem ninguém aqui mais forte do que o arcanjo Miguel. E a palavra do Senhor nos diz, na carta de Judas, que quando Satanás estava pleiteando o corpo de Moisés morreu, tá bom? Ele não foi trasladado, não. Ele morreu e foi enterrado. Só não sabemos aonde, porque Deus o enterrou. Mas Satanás queria tirar o corpo de Moisés, provavelmente para apresentar para o povo de Israel, e o povo de Israel ia embalsamar e idolatrar o corpo de Moisés. Mas nessa disputa entre Satanás e o anjo guerreiro, Miguel, a palavra de Deus disse que Miguel fala para Satanás. O que ele fala? Está na Bíblia? Não. O Senhor te repreenda. Meus irmãos, se o anjo guerreiro do Senhor, Miguel, fala para um ser como Satanás, o Senhor te repreenda, quem somos nós para sermos violentos contra as pessoas? Que o Senhor repreenda os nossos inimigos. Que o Senhor não permita que o nosso testemunho acabe com a violência. Porque se você for violento na escola, no trabalho, na sua vizinhança, no trânsito, se você for violento, você acaba com seu testemunho. E você não pode ser esse servo do Senhor, porque súditos do reino precisam andar conforme o rei manda. Portanto, meus irmãos, quem é violento já está na beira do abismo. São conselhos práticos da palavra de Deus. Não adianta a gente continuar incentivando pessoas para trabalharem no reino se elas não têm as qualificações para isso. Vamos continuar, versículo 3 ainda, em vez de ser violento, ele tem que ser cordato. Cordato quer dizer gentil, educado. Muitas pessoas brigam simplesmente porque elas não são educadas, elas são mal educadas. E ser cordato é uma pessoa que tem cortesia, gentileza, educação. O Senhor Jesus entra na casa de um homem chamado Simão, e o Simão nem lava os pés de Jesus, como era costume naquela época e naquela região. Mas uma mulher se debruça aos pés de Jesus e começa a chorar aos pés de Jesus. E as lágrimas dela molham os pés de Jesus. E ela pega dos cabelos dela e enxuga os pés de Jesus. E Simão fala para Jesus, se soubesse quem é essa mulher não presta. E aí o Senhor Jesus disse, desde que eu entrei na sua casa, você não lavou os meus pés. E essa mulher, desde que eu entrei até agora, ela não para de lavar os meus pés com as suas lágrimas e enxugar com os seus cabelos. Simão, você é mal educado. Meus irmãos, nós devemos ser educados, gentis, cordatos, porque essa é uma qualidade do crente, mas é uma qualidade especialmente dos obreiros, dos servos de Deus. A cortesia parece-nos que começa com ouvir. Você precisa aprender a ouvir as pessoas. Eu preciso aprender a ouvir as pessoas,
porque é a maneira como começa o nosso diálogo, começa o nosso relacionamento, ouvindo as pessoas. Isso é ser educado. Alguém está desanimado? Fica desanimado não. Essa palavra de Deus é para animar os nossos corações. A palavra de Deus é para nos encher de esperança, de que nós podemos fazer a obra do Senhor como o Senhor Jesus Cristo fez, porque o Espírito Santo habita em nós e Ele frutifica essas virtudes nas nossas vidas. Os irmãos acreditam nisso? Amém. Continuando então, tem que ser inimigo de contendas. Davi estava com alguns homens, e com aquele exército dele, ele estava passando numa propriedade, e eles estavam com fome. E ele então pede para o dono daquela propriedade, ou para os empregados dele falarem com o dono, para darem alimento para ele, o rei Davi, e para os seus homens. Ele ia pagar tudo, ele só queria comprar aquilo. Ele queria educação, ele queria auxílio. Um homem chamado Nabal quer dizer o quê? Tolo. Um homem chamado Nabal falou que ele não daria nada para eles. Não tenho filho desse tamanho. E ele realmente não deu. E Davi, então, exercendo a justiça de Deus, ia acabar com Nabal. Mas teve uma mulher, a mulher dele, chamada Abigail. Abigail, uma mulher inimiga de contendas, falou: meu senhor, não faça isso, porque conforme o significado do nome dele, assim ele é, tolo, louco. Falou isso do próprio marido. E ela foi apaziguadora, inimiga de contendas. Deus trouxe uma doença para Nabal, ele morreu, e Davi se casou com Abigail. Para resumir a história. Inimigo de contendas, aquela mulher foi pacificadora. Se você é um servo de Deus, você deve ser inimigo de brigas. Uma região, a Tailândia, é a região maior em rinhas de galo. Já ouviram falar de rinhas de galo? É um tablado, um cercado, em que eles colocam os galos de briga, para brigar. Eles fazem isso pelo prazer e pelo dinheiro, evidentemente, pelas apostas. Mas assim como eles fazem com os galos, com aqueles animais, assim são eles. Eles não fogem de uma briga. Por isso que muitas pessoas em artes marciais até aprenderiam com eles, né? Algumas culturas são muito conhecidas pelas brigas. O brasileiro não muito, mas muitas outras culturas conhecidas por brigas. Algumas etnias também. Se o missionário, o obreiro, é alguém amigo de contendas, ele não pode mostrar Cristo Jesus. As pessoas não conseguem ver Cristo Jesus. Então, meus irmãos, nós estamos aprendendo várias qualidades. E eu acho que no dia a dia, cada um está lutando com alguma falta de virtude. Mas eu repito, se você quer ser um servo de Deus aprovado, você precisa desenvolver as virtudes de Cristo na sua vida. Vamos lá. Inimigos de contenda, depois não avarentos. Avarento é aquela pessoa que tem o olhar fixo no benefício financeiro, no ganho financeiro, no dinheiro. A palavra de Deus nos deixa um bom exemplo, os crentes de Macedônia. O apóstolo Paulo, quando passava por muitas igrejas, ele estava recolhendo ofertas para ajudar os crentes na Judéia. E quando chegou em Macedônia, o apóstolo Paulo resolveu que não ia pedir dinheiro para eles, porque eles eram muito pobres. Mas a palavra do Senhor nos diz que eles rogavam, clamavam, suplicavam ao apóstolo Paulo: não nos deixe fora dessa bênção. Nós queremos contribuir.
E a palavra do Senhor nos diz em 2 Coríntios 8:9 que eles contribuíram além daquilo que eles podiam. E aquilo abençoou o apóstolo Paulo e nos abençoa também, porque são pessoas não avarentas. Nós temos incentivado os missionários, alunos e aqueles que vivem do Evangelho, vivem de ofertas. Vocês recebem ofertas, mas vocês precisam dar ofertas também. Vocês precisam, assim como os levitas no passado, eles viviam recebendo parte dos dízimos, mas eles davam dízimo dos dízimos para ajudar na obra do Senhor. Se você, todos nós aqui, se nós não ajudamos na obra do Senhor de alguma maneira, nós poderíamos ser enquadrados como avarentos. E Deus não quer que um servo do Senhor, um súdito do reino, seja um avarento. E o texto continua no versículo 4, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Versículo 5, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Outra qualidade para o reino, para os súditos desse reino, para os obreiros do Senhor, é que eles governem bem a sua própria casa. Talvez o cartão de visita mais perfeito que nós temos é a nossa família. Você mostrar para os outros que deu certo com a sua família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse foi de Josué, né? Um outro exemplo que nós temos no Novo Testamento é Filipe. Filipe é um homem que tinha 4 filhas profetisas, diz a palavra do Senhor. Sem entrar no mérito da necessidade temporária de profetisas e tal, o que nos chama a atenção é que ele tinha 4 meninas. Foi uma piada. Não foi piada, não. 4 meninas. Agora, lá em casa nós temos algumas meninas, né? Para você manter tanto rapazes quanto meninas servindo ao Senhor, você vai ter muita dificuldade. Muita dificuldade. Seja menino, seja menina. Você vai encontrar moças na época de adolescência que elas simplesmente não querem mais nada com a igreja, porque as amigas da escola não são da igreja. E alguns padrões morais que a palavra de Deus ensina para as meninas, as amigas delas não têm esse padrão moral. E elas são rechaçadas, sofrem desprezo, bullying, todos os dias, porque elas resolveram andar nos caminhos do Senhor. E aquelas que não conseguem aguentar essa pressão, elas se desviam. Como talvez na igreja alguns jovens já se desviaram. Mas, meus irmãos, Filipe tinha 4 moças na casa dele, servindo ao Senhor. Será que se as nossas famílias todas pudessem dizer, toda a nossa família serve ao Senhor, todos os filhos servem ao Senhor, o marido e a esposa servem ao Senhor, nós teríamos igrejas fortes. E muitas vezes a luta de ter igrejas fortes sempre vai contra os crentes, dizendo, vocês não evangelizam, vocês... E aí tem várias reclamações. Meus irmãos, se as igrejas tiverem famílias fortes, nós faríamos pouco esforço para evangelizar, porque era assim na igreja do início. As pessoas caíam na simpatia do povo. Todo mundo quer ter família estruturada. E o exemplo de família estruturada já é por si próprio um evangelismo, um testemunho. Portanto, quem não
sabe governar a própria casa, como que vai cuidar do povo de Deus, que é um conjunto de famílias, com os mesmos problemas de famílias? Ser um servo de Deus, um obreiro qualificado, requer-se muita disciplina para si próprio e para o seu lar. Portanto, nós devemos levar a vida cristã a sério, porque nós somos um testemunho do Senhor, se refletirmos essas virtudes para as pessoas. Só tem mais duas, tá bom, irmãos? Não seja neófito. Neófito é uma palavra dividida em duas no grego. Neo, novo. Fito, planta. Fitoterapia, não é? Cura pelas plantas. Neófito, recém-plantado. Então, aqueles que vão exercer muita autoridade no reino de Deus, eles precisam aprender mais. Ele precisa dar um tempo para eles crescerem, para eles amadurecerem, terem experiência na vida cristã, para que isso não atrapalhe a vida deles e o reino de Deus. Veja o versículo 6. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Um recém-convertido, ele correria o risco de ser condenado, enlaçado pelo diabo, de tal forma que o testemunho dele poderia ruir, cair. Ele poderia ficar desmoralizado e desmoralizar também a igreja, o reino de Deus. Por que um recém-convertido sofre esse risco? Por falta de experiência. Ele precisa aprender primeiro. Em aprendendo, ele pode ir se desenvolvendo com alguém do lado, alguém mais experiente. E assim, ele pode ganhar maturidade. Em Atos capítulo 6, nós lemos de 7 homens que eram cheios do Espírito Santo e eram homens de boa reputação. Como que alguém tem boa reputação? É porque é alguém que já tem vivência. Eles eram homens experientes. Se você vai servir ao Senhor, eu aconselho você a se preparar antes, para que você ganhe experiência. Seja aqui na igreja, seja em outro lugar, ganhe experiência antes. Comece a ouvir mais pessoas que andam com o Senhor e que têm experiência. Vocês sabem que são os dirigíveis, né? Aqueles balões, o mais famoso foi o Zeppelin. Os primeiros dirigíveis, que eram com ar quente, eles quase não saíram do chão. O primeiro deles saiu 45 metros do chão e explodiu. E outros conseguiam planar um pouquinho, sobrevoar e logo queimavam. Então, por que esses dirigíveis não conseguiram sucesso? Porque estavam em fase de experimento. Aí, quando eles foram bem desenvolvidos, aí foi uma febre. Na Europa, os dirigíveis. Assim também o novo convertido. Ele vai sair do chão, mas ele precisa ter assistência, ele precisa ter ajuda. E finalmente nós vamos para a última qualificação aqui, versículo 7, bom testemunho dos de fora. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Opróbrio quer dizer vergonha, maldição. Há muitos crentes que parecem ser bons crentes, porque nós só os conhecemos na igreja. E na igreja, normalmente as pessoas são boas, porque elas não têm relacionamentos muito complicados. É só sentar e ouvir, levantar e cantar, fechar o olho e orar, abrir a Bíblia e ler. Não compromete muito. Mas você não sabe se essa pessoa paga as contas.
Você não sabe se essa pessoa fala palavrão. Você não sabe se essa pessoa tem uma vida promíscua, imoral. Você não sabe se essa pessoa dá um bom testemunho lá fora. Portanto, a palavra de Deus diz que o servo do Senhor, o obreiro, tem que ter um bom testemunho dos de fora. John Valer foi um norueguês da Noruega e ele inventou o clipe, que a gente fala clips. Todo mundo sabe, não é? Aquele de prender papel. John Valer, ele inventou o clipe e ele usou o clipe como uma forma, na Segunda Guerra Mundial, de protesto contra o nazismo. Então, os judeus, eles eram obrigados a usar, costurado nos casacos deles, uma estrela amarela, escrita judeu. E John Valer, ele inventa o clipe em uma forma de protesto que todas as pessoas que fossem contra o nazismo, elas colocariam aquele objeto na sua blusa, no seu casaco, na sua camisa. Então as pessoas iam andando com clipe. Aquilo começou a se avolumar de tal maneira que o país todo da Noruega via o clipe como um protesto muito claro e ofensivo contra o sistema nazista. E ele ganha então muitos simpatizantes. E as pessoas todas da Noruega estavam usando clipe. E aquilo passa então para outros lugares também. E na Noruega, ainda hoje, tem uma estrutura, um monumento enorme de um clipe de 23 metros de altura. Para lembrar então que aquele pequeno objeto inventado foi uma forma de protesto. E hoje nós estamos usando aí para prender papel, né? Se você tem um bom testemunho, isso começa a expandir de tal forma que as outras pessoas começam, no caso do clipe, a comprar a ideia. No caso do evangelho, a serem seguidoras de Cristo Jesus. Então, que Deus abençoe sua vida. Nós viemos aqui para desafiar os irmãos para a obra missionária. Viemos desafiar os irmãos a serem bons crentes nas suas igrejas. E desafiar os irmãos a serem bons crentes nos seus relacionamentos da escola, do trabalho, na vizinhança, nos seus relacionamentos. Não adianta nós carregarmos o nome de Cristo Jesus como cristãos, se nós não temos as virtudes de Cristo nas nossas vidas. Que Deus os abençoe. Se Deus permitir, amanhã falaremos das necessidades da obra e também das maneiras de propagar o reino de Deus.